o que a ciência nos permite evoluir de vida, a saúde pública vai nos cortar essas possibilidades. Ela tem que se adaptar a esse novo modelo, a esse envelhecimento da população, a um tratamento humanizado e digno, a um tratamento preventivo maior, mais intenso, mais cuidadoso, mais humanitário, sabe, mais eficaz. Como a gente tem falado nesse vídeo, essa cadeia da saúde suplementar, ela tem tudo para ser resolvido nos players, que são as operadoras e as seguradoras. É ali que está a capacidade de ouvir, de ajustar, de criar produto, ali que está a solução. Então, quem são essas seguradoras? Elas têm hoje 1/4 da população segurada, 51 milhões. Não existe base tão rica de dados como essa. Gente, eles podem pontuar quanto custa uma população de 100 pessoas em Quixeramobim. Eles têm essa base lá para saber precificar isso com muita propriedade. Eles podem saber quanto custa a categoria dos mineiros de Minas Gerais, que tem uma recorrência médica muito maior. Eles sabem quanto custa os mais de 60 anos em qualquer lugar do Brasil, do sul ao nordeste. Então, eles têm base de dados. 51 milhões é uma base muito rica. É preciso pôr inteligência nisso. Eu acho que a agência deve ter, com essa base, fazer sinalizadores. A gente tem que sinalizar com os pontos, sabe? Dar subsídio também para o próprio mercado. Mas você vê, com 51 milhões, em 2021 até 2023, perderam 20 bilhões na operação. O resultado industrial foi negativo. Quer dizer, não estão sabendo lidar com isso. Por tudo que já falamos sobre interferência governamental, interferência regulatória, seja o que for, por pandemia, por qualquer coisa que se explique, tem que ter gestão. Gestão de emergência, gestão de pânico, tinha pânico ali, tinha que pôr o time na rua e não recuar, e pagar e subordinar um monte de propriedades como a fraude, uso inadequado, restringindo o consumo na ponta. De repente, num processo de combater as fraudes, quem virou bandido foi o consumidor, o usuário, gente. Pô, o cara para pegar um reembolso tem que provar até que Deus existe. Sabe, não está fácil isso. Todos são bandidos se provar o contrário. Para. Olha os limites. Eu acho que a Covid serviu muito como aprendizado, sabe? Tudo que passa na vida tem que nos ensinar. Agora temos que tirar bons proveitos disso. Está aí, recente, com dados tabulados e previstos, sabe? Dá para simular uma nova pânico, uma nova pandemia. Dá para simular isso. Proteger com resseguros, dá para quantificar. Tudo com base de dados é quantificável. E nós temos uma base muito rica de dados. Eu acho que uma das coisas que afetou profundamente, e aí não é culpa das operadoras, foi a liberação das terapias, sabe? Isso virou uma terra sem lei. Hoje é o grande problema que a gente tem, é isso. Eu já vi pacientes aqui, de clientes nossos, o médico propôs 40 horas de terapia semanal. 24 horas por dia trabalhando com terapia. Como é que pode pagar isso? Sei lá, então isso não é problema, você tem que precificar isso, não foi precificado. Liberou-se as terapias sem a contrapartida do preço, não vão aguentar isso. Isso virou uma terra sem lei, sabe? A pandemia fez aflorar muitos desses casos que talvez não eram desconhecidos e muitos provocados pela própria pandemia. Há que pôr inteligência aí da cadeia, não é da seguradora se vira e paga as contas, não é assim. Judiciário, pague, eu te obrigo. Sabe, gente, tem que começar a ter um pouco de bom senso nesse contexto, sabe? A culpa não é de um, a culpa não é de outro, a culpa é da cadeia. A cadeia tem que se integrar com isso. Outra coisa que está afligindo é o piso da enfermagem. Isso também não está precificado. Eu sei que está em debate, está em jurisprudência, está judicializado, mas não está resolvido, mas vai afetar. Isso tem que ser precificado. Agora, esses enfermeiros foram os grandes heróis nacionais da pandemia. E tem alguns subpagos mesmo, salários horríveis, insustentáveis, e foram a batalha de frente, que enfrentou a Covid de frente. Quem estava lá eram eles. Se não morreram mais, devemos muito a esses heróis. Tem que ser valorizado. Esses jovens estudaram, fizeram faculdade, se prepararam, se expõem. Quem recebe o paciente lá é a rede de enfermagem, quem trata dele no dia a dia, depois do diagnosticar da patologia, quem aplica as terapias são eles. Eles têm que ser o seu respectivo valor, mas há que ter uma precificação adequada desse produto, para pagar essa conta. Para pagar, não tem benefício, não tem dinheiro de graça. E outra coisa que tem que se preocupar muito, que cabe ao governo se preocupar com isso, é esse tratamento do off-label. Aí sai um remédio qualquer, o médico quer aplicar aquilo, sei lá por que outras intenções que ele tem, sabendo que não tem efeitos comprovados na nossa terra, para a nossa Anvisa,
E sabe, são coisas que eu tive pacientes aqui, clientes nossos, que tomava por dia 3 injeções por dia, numa fase terminal de câncer. Cada uma custava 20 mil reais, cada 60 mil por dia. E sabendo, meu Deus do céu, essa foi a óbito no curto prazo, sabendo que não era resolutivo. Esse mercantilismo não cabe mais na saúde, gente. É sofrimento, é expectativas falsas, sabe? Então a gente tem que ter um pouco mais de rigor com essas coisas, sabe? Essa evolução dos off-label tem que ser muito cuidadosa. E muitas vezes o próprio paciente, ele é levado a engodo, sabe? O próprio médico faz um terrorismo dele. A sua operadora não me aprovou esse remédio, só ele pode te salvar. Como se ele fosse um pregador, uma coisa assim. Que é isso, gente? Vamos ser realistas. Ele sabe que não vai dar resultado esperado, mas vai dar faturamento. Isso é complicadíssimo. Saber onde para a preocupação com a saúde e começa o mercantilismo é uma coisa de fórum muito íntimo, sabe? O médico faz juramento quando se forma. A dignidade tem que estar presente em tudo, a seriedade, a honestidade, de propósito, inclusive. Então, tem que mudar a cabeça também desses médicos que fazem isso, quer dizer. E tem que ter nas seguradoras, nas operadoras, o médico essa capacidade de questionar. O leigo não sabe questionar, ele sabe cobrar. Eu quero medicamento, você não me aprovou, vai explicar isso para ele. Compareça, vá ao hospital falar com o cara, que é coisa cara. Explica para ele que estão fazendo dele um instrumento de mercantilismo puro, que isso não vai resolver absolutamente. Eu tive processos terríveis, gente, aqui dos meus clientes, meus pacientes, aqui da minha carteira de clientes, em que tinha que colocar, por exemplo, stand, sabe? E estava cobrando um preço absurdo pelo stand. E a minha operadora levou os próprios stand lá e levou para tratar por 1/10 do valor. Meu Deus, isso aí é revoltante, mas a gente conseguiu fazer isso. 1/10 eu não digo tanto, mas muito mais barato, eu não sei quanto, mas seguramente menos da metade. E aí, sabe o que o médico começou a falar? Que ele queria vender o dele. Olha, o meu é importado, é melhor, estão pondo aqui, não sei o que, vai ter que tirar logo para trocar um novo. Aí fomos pegar as marcas, era a mesma marca, o mesmo fabricante. Gente, parem com isso é maldade, isso é crime. Isso é crime com um criminoso, com a vítima indefesa, na tua mão, sofrendo, esperando a sua solução. Essa é a hora de achar, cara, meu Deus, é consciência. Precisamos pôr consciência nesse negócio. Estamos tratando com um ser humano. Há que pôr dignidade, bondade, verdade e competência. E a gente não está notando, mas poxa vida, a gente não está trabalhando nisso, mas está notório o envelhecimento da população, gente. Nossa, nós perdemos o bom demográfico. Perdemos mesmo, não enriquecemos. Os países que inverteram a pirâmide mais velho do que novo ficaram ricos antes. E nós continuamos pobres. E vamos ter que arcar com custos elevados de velho, seja na saúde pública, seja na privada. A pública eu não sei se vai aguentar. Talvez o que a ciência nos permite evoluir de vida, a saúde pública vai nos cortar essas possibilidades. Ela tem que se adaptar a esse novo modelo, a esse envelhecimento da população, a um tratamento humanizado e digno, a um tratamento preventivo maior, mais intenso, mais cuidadoso, mais humanitário, sabe? Mais eficaz. Que absurdo, gente, não pode fazer isso. Ficou o caos, 5 mil pessoas no caos, não conseguia falar, não conseguia acessar, o site não funcionava, não tinha interação ativa de presencial. Como é que funciona isso? Não pode largar essa bomba na mão do cliente, testa isso, pô, e mantém o paralelo.